Olá, minhas saudações a todos. Cá estamos novamente com as nossas reflexões filosófico-espiritualistas. Após um intervalo um pouco maior do que o desejado, por outros afazeres, graças a Deus, estou vacinado, estou atravessando com todo cuidado a pandemia. Vale a pena se cuidar. Bom, estamos retornando hoje com uma reflexão sobre causalidade, né? A questão das causas e dos efeitos, né? No vídeo anterior, a gente falou sobre a questão da lei chamada lei de ação e reação e da lei do karma, né? Que são amplamente, largamente empregadas pelos espíritas de modo absolutamente inconveniente, sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento. Kardec jamais usou esses conceitos, né? Está bem explicado isso no vídeo anterior, vou deixar o link aqui embaixo. Tem um texto também falando do assunto, vou deixar também o link aqui embaixo. Mas vamos então agora tratar da questão das causas anteriores das aflições. Essa questão é importante, essa questão foi bastante explorada por Kardec, né? Kardec tratou com muito carinho, né, a questão das causas anteriores das aflições, que é, pela maioria dos espíritas, inapropriadamente chamada de lei de causa e efeito, né? Aqui também nós vamos ter que refletir com um certo cuidado sobre essa dita lei de causa e efeito. Ao longo de toda a codificação, Kardec, né, como estávamos dizendo, se preocupa com as causas anteriores das aflições humanas. Kardec ocupa-se o tempo todo com leis da natureza, as leis divinas, as leis materiais, né? Kardec, no Livro dos Espíritos, fala sobre a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e caridade. Mas não fala em lei de causa e efeito. Será que Kardec e os espíritos superiores se esqueceram dessa lei? Será que existe de fato uma lei de causa e efeito no sentido de que você possa vincular causa e efeito diretamente sempre, né? Aquele famoso dito popular, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Ou então aquela questão, né? Se veio depois disso é por causa disso. Será que isso é verdade, né? Então nós temos que refletir com cuidado sobre essas coisas, né? Muita gente pode argumentar, não, a gente está tomando isso no sentido figurado, né? Da mesma forma que se faz com a lei de karma, de ação e reação, no sentido figurado, né? Acontece que o sentido figurado ele acaba virando hábito, né? As pessoas, quando usam o sentido figurado assim indiscriminadamente, sem maiores cuidados, acaba se transformando num hábito que vira regra e que adquire força de lei, né? E aí o que acontece? Aí você acaba sendo induzido a uma postura religiosa sem o exercício de uma fé racional, né? Como aquela que Kardec propôs. Então vamos refletir sobre isso, né?
Que todo efeito tenha uma causa, não podemos duvidar disso. Tá? Isso é uma questão de lógica, né? Todo efeito tem que ter uma causa, não existe efeito sem uma causa, né? Agora, a partir daí você querer estabelecer uma lei que vincule de forma rígida causas e efeitos, vai uma grande distância, né? São duas coisas, a diferença é sutil, mas são duas coisas diferentes, que precisa ser olhado com bastante cuidado. Existem efeitos de causas múltiplas, existem efeitos de caráter probabilístico, como nos revela a mecânica quântica. Existem certamente efeitos que nós ainda nem nos demos conta da sua existência, que dirá das suas causas, né? No atual estágio evolutivo que nos encontramos, né? Então eu acho que Kardec foi muito sensato em não estabelecer uma lei de causa e efeito. Ele não conhecia a mecânica quântica, mas refutava o determinismo. Veja bem, a maneira como as pessoas querem amarrar uma lei de causa e efeito, ela acaba sendo determinística e acaba, digamos assim, relegando, condenando o livre-arbítrio. É isso que acontece, né? Então, falar em lei de causa e efeito é algo, no mínimo, que requer muita reflexão para se falar sobre isso, né? E o Espiritismo é rico em exemplos, né? De situações onde nós podemos sempre mudar o rumo das coisas, independente das nossas ações passadas, né? Chico Xavier, inclusive, tem um dito famoso, né? Que nós não podemos modificar o nosso passado, mas podemos fazer um novo futuro, certo? Então, essa é a essência. E isso está claro que não existe uma lei de causa e efeito. Está claro que você pode ter causas, certo? E o tempo todo, usando o seu livre-arbítrio, você ir modificando os efeitos dessa causa, né? O nosso livre-arbítrio, as leis divinas, elas nos dão possibilidades enormes para a correção dos nossos erros passados, né? Então, insistimos nesse ponto. Não existe efeito sem causa, mas não existe efeito pré-determinado. A diferença é sutil, certo? É por isso que temos que tomar cuidado com essa expressão, lei de causa e efeito, porque ela induz a um efeito pré-determinado, certo? Ela induz a um determinismo, certo? Ela acaba ensejando o determinismo. Então, o que para nós espíritas é totalmente inviável, né? Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos o tempo todo estar agindo, atuando de forma a modificar a nossa vida, o rumo das consequências que possam advir de ações passadas, né? Nós temos como interferir nisso, né? Então, se nós temos como interferir nas consequências de causas passadas, graças ao livre-arbítrio, não existe uma lei de causa e efeito, né? No sentido que essa expressão quer dar a entender. Então, essa questão, né,
é muito importante que a gente esteja atento a isso, né? Para que a gente não caia num religiosismo que nos condene a uma resignação cega diante das vicissitudes da vida, né? A resignação que Jesus apregou, ela se refere a coisas que extrapolam a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, né? É importante que a gente note isso, né? É importante que a gente estude com cuidado, com determinação, com detalhes a codificação espírita, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, Céu e Inferno, né? É importante que a gente não fique somente na leitura do Evangelho, que a gente abra, né, as nossas opções de leitura, as nossas opções de estudo, para que a gente possa, inclusive, aproveitar melhor os ensinamentos do Evangelho. Senão se a gente se concentra e foca só no Evangelho, a gente cai nisso que acabamos de falar, num religiosismo cego, né? Kardec nos apresentou uma filosofia moral aberta, né? Como é próprio de uma filosofia, né? Isso permite ao espírita que ele vivencie uma religiosidade verdadeiramente cristã, né? Isso permite que exista um diálogo aberto do espiritismo com todas as religiões, com todas as demais doutrinas, né? Despido de preconceitos e pautá-lo por uma fé raciocinada. Então, é importante a gente perceber o que vem a ser uma filosofia moral, como a espírita, e uma religião, né? É importante a gente perceber que existe uma grande diferença. Porque a religião, ela nada contra a religião, entenda, que fique claro isso, não somos contra as religiões, tanto é que advogamos um diálogo interreligioso, advogamos uma ampla tolerância e abertura com todas as religiões, né? Mas isso não significa que devamos atuar como se fôssemos uma religião também, né? E essa religiosidade, ela acaba criando hábitos, criando condutas, né? Que se afastam da fé raciocinada e nos levam a cair naquela roda de nada é por acaso, nenhuma folha cai de uma árvore sem reconhecimento de Deus, resignação irrestrita, o bem sofrer, está tudo de acordo com os desígnios de Deus, os desígnios divinos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, lei do karma. São coisas que até podemos dizer que guardam uma certa parcela de verdade, mas é uma parcela, não é uma verdade global, total, né? É uma parcela que precisa ser olhada com muito cuidado sob o prisma da fé raciocinada. É curioso isso, né? Essa questão, né? O ser humano, ele inconscientemente, ele parece que tem uma necessidade de fetiches, de fórmulas mágicas, né? E coisas semelhantes, né? No caso do espiritismo, por exemplo, essas leis de ação e reação, lei do karma, é meu karma, lei de causa e efeito, né? Parece que é um fetiche, parece que é uma fórmula mágica, né? É como se os nossos problemas fossem uma imposição da natureza. E a simples menção dessa lei parece que nos traz um alívio. É a lei de ação e reação, por isso que está acontecendo isso comigo. É a lei de causa e efeito, por isso que está acontecendo isso comigo. Parece que dá um alívio para a gente, né? A gente invocar essas leis, né?
Nós temos que mudar esse enfoque, não é por aí, né? Deus não nos fez pecadores para sermos punidos, né? Nós somos criados simples e ignorantes, mas perfeitamente aptos ao constante aprimoramento, né? Nossos erros não são pecados, fazem parte do nosso processo de aprendizagem, tá? Perceba isso. Nossos problemas não são punição, são lições e oportunidades de novos aprendizados, de crescimento, né? De progresso, tá? Então, a proposta espírita de resignação, amor e caridade, sem dúvida, é bela e verdadeira, mas ela tem uma armadilha que a gente tem que tomar cuidado. Não é uma armadilha no sentido pejorativo, mas é uma armadilha que, se a gente não tomar cuidado, a gente cai naquele religiosismo cego, né? Naquela fé cega, e acabamos perdendo a oportunidade do exercício de um real livre-arbítrio, né? O exercício da fé raciocinada, né? E do amor e da caridade verdadeiros, né? Essa é a essência do orai e vigiai. Quando Jesus recomendou orai e vigiai, não era a contemplação ingênua, irrefletida, passiva, né? Não, orai e vigiai é isso, né? Nos resignarmos, mas de maneira consciente, de maneira proativa, né? Buscando compreender o que realmente, diante do que nós realmente temos que nos resignar, porque independe de qualquer ação nossa, e aquelas coisas que nós podemos, de alguma forma, interferir e modificar o rumo das coisas, né? Ser tolerante, resignado e aceitar amorosamente as vicissitudes da vida não deve ser confundido com passividade comodista frente aos problemas cuja solução nos cabe. Espera aí, tem muitos problemas que nós enfrentamos na vida que podemos resolver, né? Então não tem cabimento aceitá-los resignadamente, passivamente, né? É aqui que entra aquela famosa oração, né? Deus, dai-me paciência e resignação para aceitar as coisas que não posso mudar, mas dai-me forças para mudar as coisas que devo mudar. E acima de tudo, Pai, dai-me sabedoria para perceber a diferença entre uma e outra. Que assim seja. Até a próxima.